residentes do Casa 8, como vocês estão? Vocês já sabem quem tá falando, né? Aqui é Ana Cabral e o nosso programa vai discutir alguns dos muitos pontos sobre Bacurau e Parasita. Estamos prontos para começar esse programão? Bora lá? Mas antes de começar aqui, vai lá ouvir o nosso Dica do Casa 8. É sobre o documentário brasileiro chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Gente, muito bom esse documentário, sério. Fala sobre a relação do tempo e trabalho das pessoas da cidade de Toritama, no interior de Pernambuco. Vai lá conferir o programa. Hoje nós vamos conversar sobre 2 filmes icônicos. Os 2 filmes são do ano de 2019 e trazem a temática da luta de classes de formas bem diferentes, mas com alguns pontos em comum. O filme brasileiro é Bacurau e o filme sul-coreano é o Parasita, que trazem um debate antigo, mas que continua atual. Como bem disse o Felipe do Nascimento Freire em um post do seu LinkedIn, Bacurau é a representatividade da pessoa nordestina, em que no filme não se coloca de maneira estereotipada, criando uma narrativa de identificação das pessoas oprimidas que vivem para além do contexto nordestino. Uma reflexão que o Felipe traz é que o contexto sociopolítico do lançamento do filme é um cenário de 3 anos após o golpe no governo Dilma, que foi em 2016. O filme pode ser entendido como uma resposta a esse momento da nossa história brasileira. Parasita, que é um filme sul-coreano, é simplesmente o primeiro filme ganhador da categoria de melhor filme do ano em 91 anos de Oscar, que não é falante da língua inglesa. Ana Cláudia Bessa, em seu artigo com uma análise do filme, traz um ponto importante sobre a desigualdade social presente entre 2 famílias, onde uma é rica e a outra é pobre. Abre aspas. O filme contém um texto carregado de sentidos construídos socialmente que retrata a luta de classes, baseada numa desigualdade social extrema, onde a ascensão social é uma ilusão. Uma luta tão dramática que só tem um fim, a violência também extrema. Fecha aspas. Beleza, são 2 filmes em contextos diferentes, e você deve estar pensando, o que eles têm em comum? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, que é uma irmã e amiga, e que além de ser historiadora da arte, é uma pessoa conectada com a comunicação não violenta e também trabalha com sustentabilidade e meio ambiente. É a leonina mais fofa que você vai conhecer. O nome dela é Mariane Rodrigues e ela vai vir conversar com a gente hoje sobre Bacurau e Parasita, artes e a luta de classes, como é que isso aparece nos 2 filmes. Mas eu já falei demais dela e eu quero que vocês conheçam a Mari. Mari, fala pra gente, quem é você? Pode entrar. Oi, amiga, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui. Bom, é isso, você já me apresentou. Acho que é importante a galera entender um pouco sobre os temas que eu trabalho no geral, porque eu sou uma pessoa que misturo tudo na minha vida, então é tudo muito mixado, mas o tema que a gente vai falar hoje, eu acho que o mais importante é no campo da arte, né? Eu acho que o que mais me afetou sempre foi o estudo das novas mídias, e o cinema é um deles, né? Eu sou muito fã do drama coreano no geral, todos os dramas eu adoro assistir, e é isso, né, amiga? Filme nacional também, uma delícia. Uma delícia! Os filmes nacionais, a indústria nacional brasileira, ela entrega. Entrega tudo, você se conecta de corpo e alma. E os filmes que a gente vai falar hoje é sobre isso, assim, são filmes que eu me conectei, vibrei, assim, de uma forma maravilhosa. Então, Mari, vamos para as perguntas? A primeira que eu queria trazer para a gente começar a conversar são os aspectos ligados à localização onde ambos os filmes se passam. Ou seja, Bacurau é no interior do Pernambuco e Parasita é com a família de personagens principais, onde mora na parte pobre de uma cidade sul-coreana.
O que você vê de similaridade dos locais onde esses contextos estão inseridos? Amiga, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que me apresentando ainda, né, na vibe da apresentação, é muito interessante. Quando eu vi Bacurau a primeira vez, eu vim, né, do interior da Paraíba, né, com os meus pais, enfim, nasci aqui, mas depois voltei para lá, fui criada lá e, enfim, fazendo esse intercâmbio muitas vezes durante a minha vida. E percebi que da onde eu venho não aparece no mapa também. A gente precisa achar, né? A gente faz o caminho. Sério? A gente vai dar BR, assim, né? Seguindo o mapa, e você entra. E aí tem uma grande fazenda que faz referência ao lugar onde a gente morava, enfim. E aí me conectei muito com isso, né? Com a coisa de Bacurau. Depois de um tempo que eu fui pensar. E aí eu acho que pensaram muito também nisso, né? De quantos Bacurau tem por aí pelo Brasil, né? Assim. Mas com relação à tua pergunta diretamente, amiga, eu acho que tem muita coisa da precarização, sabe? São lugares precarizados, extremamente precarizados. E aí eu acho que um aspecto que é muito importante dos dois filmes, né? Que eles trazem esse contraste, é muito a coisa do coletivo versus o individual, né? Dentro dessa luta de classes. As nossas estratégias coletivas e as nossas estratégias individuais. Isso é muito maneiro de ver, assim. Então, acho que essas são as duas coisas que eu percebo. Assim que eu comecei, né, que me chamou a atenção muito nos filmes, assim, era a estrutura das casas. E que Parasita, ele traz o contraponto entre a casa da família pobre com a casa da família rica. Então, assim, as primeiras cenas, né, justamente a família que é a família pobre, ela tentando catar sinal do Wi-Fi, né, num subsolo, num porão, assim, e de uma rua, né, que é muito precarizada, assim, muito detonada também, assim. Então, assim, foi muito que me chamou a primeira atenção, né, assim que eu comecei a ver o filme. E aí vai mostrando esse contexto da família, né, do filme especificamente do Parasita, da família pobre, né, que tem essa coisa do não ter uma estrutura, uma infraestrutura de casa minimamente salutável, assim, tipo, não, a casa deles é muito insalubre, né, porque fica numa região ali da rua e que dá direto pro chão da rua, né, então, assim, é bem, bem tenso, né, enquanto que em Bacurau as casas são bem simples, né, assim, você não tem muitos elementos, assim, você não tem, por exemplo, o portão que protege da rua, não, tipo, a porta da casa já tá direto na rua, né? Então, assim, enquanto que na casa da família rica, assim, você tem um portão que tá te filmando, você toca, a pessoa de lá de dentro te vê, aí você tem outro portão para acessar outra parte da casa, sabe? O que mais me chamou a atenção na questão da localização desses contextos é justamente as estruturas das casas, assim, onde eles moram e onde eles passam bastante tempo. Sim, sim. Eu acho que uma outra coisa que é interessante de pensar nesse ponto são os serviços, né? Eu acho que os dois filmes trazem os serviços no início. E isso, para mim, é muito emblemático, né? A coisa do Bacurau começar com a coisa do caminhão-pipa e tudo mais. E eles é que tem que fazer esse movimento de levar água para eles, né? A gente tem aquele take também do Lunga procurado e do conflito dele Sim. ali também, ali naquela instituição, ao mesmo tempo que em Parasita a gente também tem a coisa da necessidade de desinfectar aquela casa, e aí eles deixam a janela aberta para poder entrar aquela desinfecção, enfim. E os riscos de vida que ambos os filmes trazem com isso, né? De, tipo, qual é o risco que eu preciso correr para poder ter a garantia daquele serviço para mim, né? Isso é muito mais. E pensando nessa linha do serviço, né, tem o serviço de Wi-Fi, né, para você conseguir se conectar, eles pegam o Wi-Fi da galera ali ao redor. Eu acho que tem uma coisa também muito engraçada, assim, e é justamente nos primeiros momentos, assim, do filme, né, enquanto você tá tentando entender, né, o contexto. Eu, particularmente, demorei para entender um pouco mais de Bacurau, porque, assim, eles começam, o primeiro take é justamente essa coisa da água, né, chegando na cidade, e aí tem esse conflito local, né, entre o Lunga? Isso, Lunga, exatamente, isso. Com as pessoas ali daquela população, né, e aí tem vários caixões, e você já vê a questão da morte no local, né, o quanto que a questão da morte no local é uma coisa sensível, assim, que as pessoas estão o tempo inteiro tendo que lidar.
E aí ela já chega, né, uma das personagens principais já chega para um enterro, né? Ela já chega para um cerimonial, né, ali de enterro e tal. Então esses primeiros minutos assim do filme foram muitas essas questões assim ligadas à localização, né? O contexto de localização e o contexto também do que estava acontecendo, assim, porque em Parasita eles estão tipo numa situação de todo mundo desempregado e de subsistência. Tá ligado? Tipo assim, o mínimo do mínimo, entendeu? Então, é muito isso, assim, eu acho que a questão da localização, ela é muito emblemática no sentido de você contextualizar também da onde essas pessoas estão vindo, né? Sim, total. E uma outra coisa que eu acho muito boa do que você falou, muito da coisa das casas, né, e da simplicidade. E aí você falou dos caixões. Eu lembro muito do take que a personagem ela vai olhando assim, né, pelo caminhão e ela vê uma ruína. Não lembro se era uma escola, mas era uma instituição, né, uma ruína assim. E o quanto que isso me marca, né? Ao mesmo tempo que pode, né, já simbolizar essa precarização e esse esvaziamento, né, dessas políticas que não alcançam. E, ao mesmo tempo, é uma coisa de afeto mesmo, né? Porque é isso, como eu morei no interior da Paraíba, cenas como essas eram muito comuns. E a coisa do enterro também, né? De cidade pequena, é de todo mundo ir pro enterro de alguém. Todo mundo tem que ir. Eu era criança, eu fui no enterro de todo mundo, eu não conhecia as pessoas, mas eu ia. E são cenas, assim, enterro, né? Esse ritual de encerramento de ciclo que tem aí seus elementos, que são bem icônicos. E para você, Mari, Bacurau trabalha muito uma questão de denúncia, né, da falta de água, por exemplo, assim. No início do filme, uma das moradoras, é justamente isso que a gente acabou de falar, né? No início do filme, uma das moradoras, ela vem chegando na cidade por meio de um caminhão-pipa, né? Já Parasita trabalha muito a questão da mentira que os personagens principais, né, que é da família pobre, se utilizam para conseguir um emprego, né, que eles consigam minimamente ter uma vida digna, né, e algum tipo de segurança financeira e emocional para eles. E aí Parasita traz esse aspecto muito com humor ácido, né, enquanto o Bacurau ele é mais denso, sem esse tom cômico, né, de piada, assim. Como é que você vê essa diferença de abordagem na crítica social, assim, que cada filme traz? Muito boa essa coisa de achar que Bacurau é mais denso, que, por exemplo, eu botei meu pai pra assistir Bacurau. E pro meu pai foi um filme de comédia, assim, ele se Sério? amarrou. Nossa, ele vibrava, assim, foi uma, sabe, uma catarse mesmo. A minha mãe também riu bastante, riu bastante. Então, tem um casal, sabe aquele casal ali que eles vão com a shot? Meus pais se identificaram tanto, realmente eu consigo ver meus pais naquele casal, assim, então Sério? com certeza, com certeza. Tem muitas coisas em comum, inclusive de corpo, né? De feições e tal. Mas é isso, assim, eu acho que a coisa do drama coreano, ele é muito interessante, né? Ele dá uma rasgada em alguns elementos, assim. Claro que Bacurau, se a gente pensar, a gente tem uma série de questões aí típicos do cinema, né? A gente dá uma exagerada, né? Ah, porque tem o prefeito da cidade, está envolvido no esquema de que vai matar pessoas e tal, em troca de dinheiro, dólar. Mas isso não deixa de ser uma verdade em alguma medida no contexto local que a gente tem, na realidade, no sentido de que a gente tem governantes que fazem negociações com grandes empresas que poluem rio, que vai afetar a saúde daquela população. Então, assim, em alguma medida a gente tem essa verdade. Já o drama coreano, ele rasga nos mínimos detalhes, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de se deparar com aquilo e não se envolver de uma maneira moralizante com a história daqueles personagens, né? Então é difícil você tomar um lado deles, por exemplo, enfim, né? Ambos estão errados, tem aquela coisa e tal, do status quo, né? Mas eu acho que isso que é interessante, isso que é bom, assim. Então acho que não tem a coisa da mentira. Eu acho que a mentira, ali nesse contexto, no contexto dos dois filmes, é muito, na verdade, são estratégias que são criminalizadas, né? E a gente volta pro Lunga, que eu acho que ele, pra mim, é um dos personagens mais icônicos para essa conversa de hoje, que é isso, né? É a estratégia dele de sobrevivência, ele que bota a cara para reivindicar o que a população de fato quer, e essa estratégia ela é criminalizada, e a gente vê isso de diversas formas todos os dias, né? Então, assim, não é o caso do Robin Hood. Ele comete crimes para poder salvar. Não. As estratégias que ele encontrou no contexto que ele que ele tá,
que são criminalizadas e aí marginalizadas. E aí, no Parasita, você também vê esse movimento, né, de querer ter um acesso a determinado lugar. E é muito interessante o drama coreano, porque é isso. É uma luta pelo acesso, mas é um acesso subalternizado. Porque eles acessam para o serviço. E aí, aquela coisa que eu falei, do coletivo para o individual. Eu acho que a densidade aí diverge um pouco, porque para mim, Parasita, ele traz uma densidade maior, porque ele vai falar dessa coisa da luta de classe, mas num sentido individualizante. Eu acho que no decorrer do filme, para mim, lá pro final, na verdade, é que eles, depois de toda a tragédia, é que eles meio que se alinham de alguma forma, e aí o individual se dissolve um pouco para ser o coletivo daquela família em específico. Mas no Bacurau, eu acho que é uma ascensão, e aí é por isso que muita gente vibrou, incluindo meus pais, porque é uma ascensão da coletividade, a coletividade se juntando para fazer a coisa acontecer, entendeu? Então tem isso, assim, E o interessante disso é que as pessoas vão se acobertando, né? Então a família ela vai se acobertando e vai fazendo todo o jogo dela ali para poder estar junto. Ao mesmo tempo que uma das primeiras cenas de Bacurau é a mesma coisa. Ah, estão procurando um Lunga. Eu mesma que não vou entregar ele. Aí o outro fala, eu também não. E é isso, vocês que se resolvam aí. E eu acho também que essa parte que você falou da coletividade é engraçado, né? Porque no Parasita a gente tem a família rica e a gente tem duas famílias pobres. A primeira, que é a da antiga governanta, que é ela com o marido que vive no bunker da casa, sei lá quantos anos, 4 anos, eu acho, pelo que eu me lembro. São 4 anos dele vivendo escondido ali, porque ele tinha dívidas, ele não conseguia pagar essas dívidas e ele ia morrer se ele continuasse na casa onde eles moravam, né? Então, a alternativa que ele teve, junto com a governanta, foi se instalar no bunker e ficar lá. Enquanto que a outra família nova, né, que chega nesse momento para tomar o lugar dessa família que morava, né, eles criam uma rivalidade entre eles. É isso que você falou do subalterno, né? As duas famílias estão completamente arrasadas, né, lutando por o mínimo do mínimo, que é um emprego assim que dê, né, a possibilidade de vida, de sobrevida, na verdade, não é nem de vida, é de sobrevida. E essas duas famílias simplesmente se matam. Porque no decorrer do filme, a gente vai vendo que, né, a governanta ela é morta por uma das integrantes da família, enquanto que o outro cara no final mata a filha da família, né, e ainda consegue ferir algumas outras pessoas também. Então, assim, as duas famílias pobres se matando ali para terem minimamente uma dignidade ou algum tipo de condição mesmo, né, financeira. É isso, assim, você precisa ter um mínimo de financeiro para ter o emocional. E, assim, as duas famílias tentando ali terem esses dois alicerces, né, baseado em mentira, assim, baseado em histórias, né, que no final das contas elas duas não tinham condições de sustentar aquilo, né, porque aquilo não era verdade. Enquanto que em Bacurau é exatamente isso, assim, você começa com o coletivo se ajudando, o coletivo, cara, eu acho que a coisa mais, assim, louvável de Bacurau é a organização das pessoas, sabe, a organização entre si das... O plano perfeito. O plano perfeito, exatamente, assim. É quando, cara, assim, você subestima que, pô, não, eles vão ser atacados e não vão ter condição de revidar, né? Pessoas que são atiradores treinados, tá ligado? E que estão ali pra matar, simplesmente. Não interessa se é criança, se é mulher, se é... Não interessa, eles querem matar. Ponto. E você fica pensando, cara, essas pessoas vão ser atropeladas, assim, elas vão ser mortas, mas aí no final você tem um plot twist do caralho, assim, maravilhoso, que te faz refletir, sabe, sobre a organização da união das pessoas para um objetivo comum de todo mundo, né? Não, com certeza, e eu acho que é isso, né, essas estratégias marginalizadas que eu tava falando, são estratégias de sobrevivência. Eu acho que o plano foi perfeito por causa disso. Eles tinham 2 elementos muito importantes, né? Sobreviveram esse tempo inteiro sem ninguém. Então, eles mesmos constroem suas próprias estratégias de sobrevivência. E a gente vê isso em todo lugar do Brasil.
E uma outra coisa, eles conhecem o território, o saber local ali. Não tem jeito, gata. O museu, ele é muito, entendeu? Emblemático por isso, né? Por que que todo aquele rearranjo ali teve a coisa do museu, teve a coisa da lavoura, né? O terreno. E essa coisa de subestimar que você fala, pra mim, a cena que foi logo no início também, a cena que eu cheguei e falei, aí vem um plot twist, que foi o disco voador, que tava lá, né, de disco voador, e o cara chega e fala, pô, tem um drone aí. Acabou. Você já sacou que o quê? Bacurau não tá de brincadeira, né, filha, nessa história. Pega o tablet, não tem água, né? Tem tablet, tem o celular, tem não sei o quê. E as pessoas subestimam, né? Então, isso é muito bom, assim. E aí, do gancho disso também tem o casal, né? O casal de brasileiros que vão ajudar e que a gente é branco e aí todo mundo cai na gargalhada, né? Então, também tem essa coisa do individual e de não se enxergar também junto. E aí, é o gancho do Parasita, você fala das duas famílias. Mas eu, quando vejo Parasita, eu penso muito nas três famílias, né? A família dos ricos também, eu acho que elas são muito emblemáticas. É uma família que me dá um ranço assim, bem pesado, entendeu? Mas eles são maravilhosos, assim, eles jogam umas coisinhas que são perfeitas. Por exemplo, a cena do fetiche, né? A coisa da calcinha. E aí eles vão fazendo aquele sexo ali no sofá e tendo aquelas imaginações e não sei o que. Então, o fetiche de ter essa vida também existe em todos os campos da sociedade. Em algum nível, a gente vai querer se colocar no lugar do outro, né? Desterritorializar as coisas. Isso faz parte da gente, né? E um outro ponto que eu acho muito interessante da direção desse filme é a coisa da mosca, né? A mosca, ela tá sempre ali rondando, né? Parasita. E o cheiro. Então, tanto é que as duas famílias pobres, elas se conectam no fedor. Quando o cara saca, né, assim, tem várias ceninhas, né, de tapar o narizinho, várias ceninhas. E aí a cena final, né, ali a cena da guerra e tudo mais, né, quando o cara tapa o nariz é que ele entra num estado de, cara, eu sou igual esse cara que tá morto aqui, e ele vai lá e dá uma facada no boizão. E corretíssimo, até que enfim, você dá até uma aliviada, você até respira melhor dessa cena, entendeu? Então é de entender esses movimentos que o filme vai fazendo das pessoas se entenderem nesse mesmo contexto, né? O quanto que isso é bonito, assim. E uma outra coisa de ver o quanto que está inserida aquela família ali, a família rica, é que um pouco antes da festa, não sei se você lembra, mas tem um monólogo da mãe rica, né? Que ela fala assim, vamos fazer aqui igual uma batalha naval, não sei o quê. Vamos colocar as coisas... A família rica, ela que está fazendo a estratégia, entendeu? Claro que na linguagem de um drama, de novo, ele é rasgado, ele vai individualizar esses problemas sociais, mas é também de entender como que a subjetivação de uma classe mais alta, ela é muitas vezes pivô de conflitos e de separações entre grupos, né? As pessoas, elas ficam muito subjetivadas, querendo estar naqueles lugares, né? E a coisa acontece orquestrada e é surreal, assim, maravilhoso. Tem uma outra cena, você falou a questão do cheiro, né, da conexão das duas famílias através do cheiro, mas tem uma outra fala também que o cara, assim que a governanta é demitida, né, do Parasita, assim que a governanta é demitida, ele fala, né, ela trabalhava muito bem e tudo mais, mas ela comia por dois. Uhum. Ele fala isso, né, assim, a mulher mora na casa deles, né, obviamente, enfim, tem um marido, né, que tá no bunker da casa. Óbvio que ela vai. Em algum momento do filme, ela também fala que ela compra comida com o dinheiro dela, mas obviamente ela vai pegar ali alguma coisa, né, da comida que tem disponível na casa. E o cara, assim, ele fala isso num tom muito, muito tranquilo e assim, como se ele não estivesse falando nada, assim, sabe? Ela come por dois, né? Aí não dava também. Então, assim, por mais que ela fizesse um trabalho maravilhoso, né, ela ainda assim causava um incômodo ali, que era essa coisa de comer mais do que era devido a ela. Exatamente, é a mesquinharia, né, e a desumanização. Eu acho que essas cenas, assim, essas pequenas cenas, elas vão trazendo isso, né, de lembrar a todo momento o seu lugar. É um extra que você está fazendo, você está recebendo por isso, e não sei o quê, entendeu? Tem sempre esse lugar.
Em Bacurau também a gente vê isso com o próprio processo do próprio jogo, né? O jogo de matar pessoas, né? E de se sentir tão tranquilo de fazer isso. Se não fosse, enfim, a coletividade e as estratégias do saber local, teria dado super certo, e é isso, benção, e tá tudo bem, entendeu? São as regras deles mesmos, assim, que ultrapassam qualquer humanização do outro, né? E isso é bizarro. E Mari, para a próxima pergunta, eu quero levantar aqui em especial do filme Bacurau. O fato da cidade não aparecer no mapa do Google, por exemplo, e o quanto isso significa sobre o apagamento daquela população ali, né? No caso da invisibilidade da população, né? Você comentou até sobre a sua cidade também não estar no mapa, né? E o quanto isso tem impacto no sentido daquela população ser vista. E aí o projeto político do prefeito, né? Especificamente no filme, em conjunto com os gringos, né? Que tenta literalmente matar as pessoas locais dali. Só que eles não contavam com a organização local das pessoas para resistir ao ataque dessas figuras. Qual paralelo você consegue ver com o filme do Parasita, por exemplo, nesse aspecto de resistência de pessoas pobres? É muito boa essa pergunta, porque em Bacurau você vê uma resistência física muito forte. E em Parasita você vê uma certa resistência intelectual, né? Então a necessidade, o joguinho intelectual de você conquistar as pessoas, né? Então você conquista a menina, né? Sendo o professor dela. Você também manipula ali aquela mente infantil. Enfim, você vai chegando em outros lugares a partir disso, né? Então quais são as estratégias que cada filme vai se basear nesse campo? Eu acho isso muito interessante, assim, desses dois filmes, né? Porque você vai vendo macro e micro, né? Assim. E aí tem a quebra, né? Quando você vê, por exemplo, a questão do... É engraçado porque Bacurau tem a coisa da falta d'água, né? Da seca, enquanto que Parasita traz a coisa da enchente, né? Quando enche a casa, que aí as coisas dão uma quebra ali, né? Ali é que traz a coisa. E aí, interessante ver que, por exemplo, quando ele vai para o trabalho no outro dia, né? O pai... Aí a patroa, né, ela vai falar, ai, que bom, né, o céu tá lindo hoje, sem poluição. Graças a Deus aquela chuva foi uma bênção. Então tem todo esse jogo, né? Aí eu vejo essa resistência justamente nessas nuances intelectuais, no quanto que você consegue carregar. Claro que isso tem um peso, né? A gente vai vendo. Então, né, eles têm ritmos muito diferentes, mas do final, querendo ou não, né? É sonho ou não, vai se concretizar ou não em Parasita, o reencontro daquela família, né? Já que o pai termina enclausurado dentro daquele bunker, mas a gente vai entendendo que eles vão criando certas rachaduras ali naquela estrutura daquela casa, porque a questão é a casa. A família, ela é o acesso intelectual, você precisa enrolar aquela família para ter acesso àquele padrão de vida, né? Ao que ela representa, né? Então, tanto é que o sonho do menino depois que cai na coletividade, então vamos trabalhar para que um dia eu tenha aquela casa para a gente poder viver nela, né? Então, na realidade, era isso que eles queriam. E aí, quais estratégias eles conseguiram? É aquilo que a gente foi falando, de se colocar nesse lugar subalternizado, de estar ali, de se infiltrar. Enquanto que em Bacurau, não, você tem uma proposta de resistência mesmo, né? De você reafirmar a sua existência naquele lugar e de você não deixar com que as pessoas, enfim, ameacem aquele teu estilo de vida e aquela cultura que você já tem naquele espaço. Então são dois movimentos muito diferentes, mas que falam sobre a mesma coisa, né? Assim, que é resistir nesses contextos. E a forma, né, com que se dá, assim, é bem diferente também. Eu acho que em Bacurau é isso que você falou. Eu acho que eles vão muito pro front, né, de embate mesmo, e aí é uma coisa física, de fato. Enquanto que em Parasita é o joguinho, né? Você tem que jogar o joguinho ali e ir administrando aquelas mentiras todas que vão se desenrolando e que vão ter algum momento que você não consegue segurar, mas ao mesmo tempo você tem que continuar administrando também. E aí eu acho que
essa cena da enchente que você falou, eu acho que pra mim ela é o divisor, assim, do filme, de vibe do filme. Porque Parasita acho que tem mais ou menos 2 horas de filme. E aí o filme ele vai num tom até essa parte, pra mim, obviamente. Depois dessa parte ele já muda o mood, assim, muda a vibe completamente. E aí essa cena deles saindo da casa grande e tal, e rica, e pipipipopopó, e indo pra casa, né, deles, de fato, na periferia, né, de lá da Coreia do Sul, é muito emblemática pra mim, que eles vão passando por vários lugares. E aí, nisso que eles vão passando por vários lugares e chegam naquela casa, no local onde eles moram, tem várias pessoas na mesma situação que eles, assim, que pedem ajuda e tudo mais, mas eles ficam, cara, se eu te ajudar, como é que eu vou me ajudar? Tem algumas cenas assim. Tem uma cena em especial que é o filho, né? O filho mais velho da família pobre, que ele tá parado no alto de uma escada e ele olha assim para baixo e vê a água, tipo, muita água correndo, e ele olhando assim para baixo sem saber o que fazer. E sem saber do plano, né? Porque eles tinham um plano para entrar naquela casa, mas eles não tinham um plano para como as coisas iriam se desenrolar. E aí ele vira pro pai e pergunta, né? Qual vai ser o plano agora e tal, não sei. O pai, nesse momento da cena, o pai meio que, tipo, como continua a andar. E no dia seguinte o pai fala que a gente nunca deve ter um plano para nada, porque aí a gente não se surpreende com nada também. Então, é muito doido isso, né? Quando você para pensar em que nível tá, né, essa resistência das pessoas, assim, de fato, de continuar no jogo, né? De continuar naquela coisa ali, daquela circunstância, das coisas, assim, que você não, em muitos momentos, você não vai administrar. E você vai ter que sofrer as consequências de tudo isso também, né? Exatamente. E é muito interessante pensar assim, a mentira, né? Até que ponto é? Se a gente deixar um pouco de lado o moral, né, e o ético, né, que é um exercício que você precisa fazer quando você vê esse tipo de filme, que é você justamente pensar assim, tá, mas eles mentiram em certo ponto ali ideologicamente, vamos dizer, né, as identidades, as profissões, mas as habilidades, elas eram genuínas, né? Tanto é que eles exerceram os papéis deles, né, com excelência ali em alguma medida, né? Uhum. Então, assim, é de você ficar também pensando um pouco nesse movimento aí de o quanto que a gente joga um peso moral nesses personagens específicos quando o caos se instala, né? Porque até antes do caos se instalar, que é isso que você tá falando, é o momento da chuva, mas ele precede um pouco no encontro das duas famílias, né? E aí, quem é o parasita de quem? Qual dos dois vão ter que brigar, né? E aí você começa a entender esse ciclo, né? E aí você fica justamente pensando nisso. E na cena ali do aniversário, no jardim, é que você vai ver esses anticorpos aí, querendo ou não, se atacando para ver quem que é o organismo ali, o saudável, o que deve permanecer naquele espaço, né? Vamos falar assim, sei lá. E aí acho que é muito interessante isso e o quanto que a gente, quando olha para a família, né, dos ricos, aí tanto é que é isso. É todo mundo lutando pelas suas subjetividades, as suas individualidades, né? A vingança, todos esses elementos de vida, querendo ou não, num drama isso é fértil. Enquanto do outro lado você vê a família rica desfalecendo, simplesmente desmaia, toma uma facada na maior passividade, né, do mundo. E aí você se pergunta, então o parasita era a família rica, né, talvez? E aí você faz esse jogo. Eu, como uma mulher pobre, eu sou suspeita para dizer quem é o parasita nessa história. Mas fico com esses questionamentos, né? Então, eu gosto muito dessas últimas cenas, né? Esse último bloco desse filme, ele é Sim, muito... é incrível, é incrível. E pegando um gancho nessa questão da mentira, né? Em Bacurau, por exemplo, o prefeito, ele mente deslavado, assim. E a população, assim, poucas ideias com ele. Tipo assim, filho, passa amanhã que hoje não vai dar, entendeu? Então, assim, a galera já, tipo, exausta das mentiras do maluco, entendeu? E aí, quando o gringozão lá, Masterchef, dessa galera que veio, né, pra matar a população local lá de Bacurau, vem falando, né, eu esqueci o nome do prefeito agora, mas vem chamando ele pelo nome, assim, eu não me lembro exatamente o nome do cara, acho que era Marco, eu não sei, agora eu não me lembro.
mas chamando ele pelo nome, falando meu dinheiro, meu dinheiro. E tipo assim, ele falando, não, você não me conhece não, para de me chamar pelo meu nome, você não me conhece não, e não sei o quê. Eu não sei quem é você não, meu filho, eu não sei o quê. Cara, e muito doido, né? Muito doido quando você para pra pensar assim, de, tipo, cara, que maluquice, o cara macumunado com o prefeito da cidade pra exterminar as pessoas. Não, é muito bom, assim, o cansaço, eu acho que ele é maravilhoso, porque é isso, né? Ele é muito simbólico do momento que a classe vive, né? Que é isso, que é ou o teu governante ele vem por uma intenção, ele vai querer tirar algum lucro de você, ou ele vai vir de 4 anos para fazer qualquer coisa, e é isso, né? Então o cansaço é isso. Pô, você não tá aqui nos momentos que a gente precisa, você nunca traz nada, o que aparece aqui é porque é fruto da nossa luta, então tem esse cansaço uma figura política, né? E a figura política muito polêmica envolvida com esse esquema, né? E aí, de novo, a gente está falando de uma produção cinematográfica, mas né, os esquemas que a gente conhece, vai conhecer né, dessa classe social, né, dos políticos, eles beiram absurdos, né? Beiram absurdos e eles lidam com a vida das pessoas, né? Querendo ou não. Se você desvia dinheiro da saúde, você vai matar um monte de gente. Então, Bacurau ele é muito localizado, né? Assim, a mentira enquanto essa estratégia, né, que a gente vem falando neste episódio. Sem dúvida a gente tem, mas não sei bem se é uma mentira, né? Assim, se a gente pensar na classe principal do filme, né? As pessoas pobres. Eu acho que não há uma estratégia de mentira, mas há uma estratégia de autoproteção. Todo mundo sabe onde está todo mundo, mas ninguém vai falar nada. O prefeito vem, ninguém fala nada. A galera chega, não tem ninguém na rua. Então, todas essas estratégias de autoproteção, isso com certeza. E ao mesmo tempo, se você perceber em Parasita, a mentira, o jogo da mentira, a briga ali entre as famílias é justamente também de autoproteção. Ninguém garante que de fato eles iam, né, um denunciar o outro, oh meu Deus. E aí a gente reconhecendo essa família do jeito que ela era, possivelmente, né, eles não seriam beneficiados. Eu tenho quase certeza que eles saberiam disso no fundo do coração e eles iam abortar esse plano. Então, é sempre um movimento de autoproteção, não tem jeito. E Mari, pra gente fechar, os dois finais dos filmes são um pouco sangrentos, né? Bacurau tem até mais sangue do que Parasita. Mas o que você vê como alguém das artes, né, para enxergar esse desfecho? Como é que você enxerga esse desfecho das duas histórias? Né, a historiadora da arte, né, mas também macumbeira, muito importante colocar aqui. Axé, né? Axé. O quanto que o sangue representa, né? Então, claro que o sangue tem essa linguagem, né, do que é vivo, do que está em movimento, do que é quente, né, ao mesmo tempo que ele traz a energia da transformação e tudo mais, né? Então, em Parasita, por exemplo, você vê a quebra de um ciclo que estava se formando. Assim, que se forma, querendo ou não, no final é o pai que vai ficar dentro do bunker, mas há uma quebra dessa passividade para que você entre no bunker, né? Você entra nesse bunker por uma outra necessidade, que é a autoproteção da sua própria família, por exemplo, né? Então você tem um outro elemento aí que vai te dizer, e ao mesmo tempo é essa quebra, rasgar esse corpo, né, esse organismo, para que você possa de fato transformar aquilo e deixar as coisas escancaradas, né? Porque, querendo ou não, até aquele momento do sangue, ninguém sabia que era o fantasma da criança, né? Então a criança, finalmente, ela se vê, né, de frente com o fantasma dele. E aí, como é que vai ser o processo de trauma dele depois disso? Nós não sabemos, mas ele enfrenta o seu medo pela primeira vez, assim, ao ar livre, né, durante o dia e tudo mais. Então, para aquela criança isso é muito importante. E para as famílias, para os chefes de família, eles finalmente se entendem. Tanto o jogo da mentira ele vai se desfalecendo, ao mesmo tempo que eles vão se identificando enquanto classe, as duas famílias foi aquilo que a gente falou. E por um outro lado tem a coisa de você tirar aquela bondade de uma classe que é mais alta que a sua. Que a ideia da educação, né? A educação parece que você é muito bom, quando na verdade é cínico mesmo, né?
Então, quando as máscaras do cinismo eles caem, as pessoas se entendem enquanto iguais e se entendem também enquanto diferentes. E aí o sangue está aí para isso, para renovar, para dizer que alguma coisa se transformou, nada mais é igual e a pulsão de vida ela precisa aparecer ali naquele lugar. Né? Enquanto Bacurau, eu acho que é muito de reafirmar-se, né, naquele espaço. E aí eu acho que o sangue ele traz muito isso. E bem interessante que Bacurau ele traz o sangue no chão. Então as cenas da limpeza do sangue, ela é muito pesada, ela pode trazer um monte de gatilho, né? A gente sabe que a gente vive em contextos muito violentos hoje em dia, né? E o sangue no chão, ele tem um simbolismo que é muito forte pra gente, né? Principalmente quando a gente vai falar de documentação do que é real, né? Do que a gente vê no dia a dia, do que a gente vê na vida. Eu, enquanto moradora de favela, tem um outro peso, né? De trazer o sangue no chão, mas aquele sangue vivo, né? Aquela sopa daqueles estranhos é também trazer a humanidade que a galera vai tirar pelo avesso. Então, assim, vão te desumanizar, vão querer te matar, mas você transforma isso e tira o que é dele, o que é humano deles, né? Então, são mortes muito violentas, né? Acho que as primeiras mortes são muito violentas. E é justamente isso, assim, para mim é essa denúncia de que você precisa virar do avesso. Quem te desumaniza precisa passar por um processo de se mostrar de dentro para fora. Claro que na vida real a gente não está falando de matar ninguém, nem de... Mas o que a gente fala é de como que você desconstrói alguns padrões que você tem dentro de você e se coloca para fora, né? Assim, você vai podendo se sensibilizar, né? Como você se fragiliza para o outro. Né? Então, o sangue ele tem muito isso, né? A sua fragilidade. Ele é o teu veículo de vida, né? É por ele que corre tudo e que funciona tudo nessa tua máquina que tu chama de corpo. Então, como que você faz isso, né? E quando ele vaza, jorra, flui, uns estão morrendo, mas outros estão renascendo nesse processo. E aí, que bom que foi Bacurau que venceu essa batalha. E aí eles fazem esse grande ritual de limpeza mesmo, né? De se reafirmarem humanos. É um movimento, né? Uma noite. É um processo que é muito pesado, é muito sangrento, é muito perigoso. Mas o final, a lavagem, retirar tudo aquilo também é aquele momento de transformação e de todo mundo se olhar e se entender esse lugar e ver o quanto que isso é importante, né, para eles. Tem 3 falas, assim, no final, juntando os 2 filmes, né? Tem 3 falas que me pegam muito, né? 2 de Parasita e uma de Bacurau. A de Parasita, assim, tem uma cena que a menina, a filha do casal rico, tá beijando o rapaz no quarto. E aí, enquanto eles se beijavam, né, escondido, ela vira pra ele e fala assim, você tava pensando em outra coisa. E aí ele, não, que isso, claro que não sei o quê. E aí, beleza, passa um pouquinho a cena e ele fica olhando pela janela as pessoas, né, muito legais, tudo muito bonito, tudo muito interessante, tudo muito, né, agradável. E ele vira pra menina e fala assim, obviamente ele vai falar o nome dela, né, que eu não sei falar aqui, eu me encaixo aqui. E aí a menina fica assim, ué, como assim? Claro que sim. E ele com aquele sentimento de tipo, não é, meu lugar não é aqui. E aí, beleza, tem esse primeiro take, depois tem um outro take logo em seguida do pai, né, dos 2 chefes de família, né, o motorista e o pai, né, o cara ricão lá da família rica, que vira o motorista tá devastado, ele não tem energia para nada, pois acabou de passar por uma enchente em que perdeu um monte de coisa na casa dele. Aconteceram coisas horríveis na noite anterior. Então ele não tem estrutura psicológica, emocional para estar ali. E aí o ricão, né, vira para ele e fala assim, mas você tá ganhando hora extra. Você sabe disso, né? É só uma brincadeira que você tá ganhando hora extra. E aí o motorista, tipo, olha para ele assim, sem ter resposta, sem conseguir responder, né? E aí tá, essas 2 cenas me pegam muito porque elas reforçam muito um lugar de que, tipo, cara, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma grana bizarra, mas se você não se sente pertencente àquele local, você nunca vai fazer parte daquela estrutura. É isso, assim, tem várias músicas do Racionais que eles falam, você pode sair da favela, mas a favela não vai sair de você. E é isso. Assim, eles tinham acabado de passar por um processo
bizarro de perder várias coisas naquela noite, e não foi só a casa, né? Não foi só a casa que eles perderam. Perderam muitas coisas na noite anterior, e é aquele lugar não é deles. Eles não pertencem àquele espaço. Porque a realidade deles, da onde eles vieram, a estrutura de vida que eles têm, é outra, que não aquela. E aí, passando para Bacurau, né, a cena, tem uma das cenas finais ali, quando a população já conseguiu, né, se defender da maioria dos atiradores, né, de elite que estavam caçando as pessoas e tal, e só faltava um, que é o gringozão lá, Master, né, que chega e ele é pego por último. E aí, assim, ele viu, né, a cabeça das pessoas, né, dos outros atiradores lá no chão e tudo mais. E aí ele vira para a população e fala, né, so much violence, é muita violência e não sei o quê. E assim, ele todo sujo de sangue, ele já tinha matado várias pessoas, mas aí o que é violento é quando o oprimido defende a reação do opressor. Então, para mim, esses dois momentos finais, assim, esses três momentos finais, para mim, isso é muito simbólico, é muito significativo, porque ele reafirma, né, a estrutura de poder que a gente vive hoje em dia. Então, é isso, assim, são coisas que eu fico pensando. Amiga, maravilhosa. É muito bom o que você falou, porque é isso, assim. O quanto que a gente precisa de símbolos para estar em determinados locais, né? E aí é isso, assim. Para que você mate com uma certa sofisticação, para que não seja tão animalesco, primitivo e babá, você precisa ter determinados símbolos que, obviamente, os habitantes de Bacurau não tinham, né? E aí é isso. É tanta violência, é tanto escárnio, porque é isso, né? As pessoas usaram as próprias ferramentas para fazer isso. Enquanto um tiro de silenciadora, não sei do não sei do que lá, é uma morte limpa. Como se houvesse isso, né? E ao mesmo tempo que é a mesma coisa que acontece em Parasita, né? Quando o menino ele percebe que ele não se encaixa naquele lugar. Porque não basta só você se infiltrar ali no campo intelectual, né? Você precisa de outros símbolos. E aí, numa festa, eu acho que a festa é um ritual muito específico para você enxergar isso. É você enxergar o trejeito do corpo, que as pessoas ouvem, que as pessoas falam, comem, como que elas se comportam. Então tem todos uns elementos ali que ele identificou naquele momento e ele sacou, cara, não é a vibe que eu vou conseguir estar ali, entendeu? Que eu vou poder ser eu naquele espaço, né? E você foi falando assim, dessa cena, eu lembrei muito de um paradoxo, olha só, paradoxo de Teseu. Não sei se você já ouviu falar. Ele é maravilhoso. Ele é para explicar um pouco os processos de identidade e memória de alguém, né? Então, um paradoxo mais ou menos é esse. Então, Teseu, ele tá numa cidade, ele tem um navio específico. E aí ele faz uma longa viagem. Só que ao longo dessa viagem, ele vai trocando as peças desse navio. Ele precisa trocar o casco, a vela, não sei o que. Não. Quando ele retorna com o navio dele ou já é outro navio? E aí fica esse paradoxo, que é ou não é porque você trocou a casca. E aí do que eu fico pensando com relação a isso é que é porque você tem um elemento de memória. Eu acho que se ele perdesse a memória e não sei o que, ele poderia ter perdido a identidade daquele barco, mas o barco não perdeu a identidade dele, ele continua sendo o barco dele. E aí eu acho que é isso, assim, quando você sai da favela, a favela não sai de você, porque é isso. É um processo de identidade que você vai construindo, né? E as próprias mudanças que são feitas no caminho, né? Você trocar um casco, uma vela, não sei o quê, faz parte de você ainda. Então você continua sendo você, é muito difícil você ser outra pessoa, né? Eu acho que Parasita fala muito disso, do quanto que você continua sendo você. E aí, claro, se você pensar por um drama, né? Você continua nessa posição parasitária e querendo viver a sua vida desesperadamente. Mas, ao mesmo tempo, em Bacurau você já vê um outro cenário, né? Que é isso, é uma reafirmação, que é de você entender que, sim, aquele processo que você passou ali super violento é só mais um de tantos outros processos que tentam te apagar, que tentam te exterminar, e você simplesmente vai conseguir resistir ali com as estratégias que você tem, com as armas que você tiver, que são de décadas passadas, mas elas estão ali para você. E é isso que você tem. Eu gosto muito desses dois filmes, assim. E essa fala, né, do final, assim, do filho mais velho da família de Parasita, ele me lembra muito os estudos de Weber.
porque Weber, ele falava sobre a cultura, né, de você ser rico, a cultura de você ser uma pessoa, quais eram os símbolos que reforçavam, agora eu não vou lembrar o livro especificamente, mas ele tem um estudo em que ele fala, né, que a classe social a que você pertence, ela não está ligada apenas aos fins monetários, né, que você tem, o dinheiro que você tem na conta corrente, não é isso. Mas ele está muito ligado também ao imaginário que essas pessoas dessas classes têm para se reafirmar enquanto pessoa dessa classe, né? Então, assim, a simbologia, né, do que é ser rico ou ser pobre. Não, isso é muito complexo, é você decidir definir as classes, né, onde que você tá. Ainda mais hoje no contexto, né, assim, onde o salário mínimo, sei lá, fiquei sabendo que deveria ser 6 mil reais, a senhora é a contadora que deve me responder melhor. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Deveria ser por aí, certo? E aí você começa a misturar muito, né, tipo... O que é então? O que é o pobre? O que é o rico? O que é o classe A, B, C, D? O que é isso, né? O que é a classe média, né? O que é a classe e você entender isso. E numa sociedade que a gente está cada vez mais consumindo os símbolos, né? Dessa classe média alta que a gente quer alcançar. Então, a gente tem amigos e amigas que pagam 3 mil reais numa bolsa. E a pessoa ganha 2.500. Então, esses símbolos, né? A contadora passa mal. Esses a contadora passa mal. Né? Passa mal mesmo. É isso. Sim. Não é o meu caso, galera. Não é o meu caso, só para deixar claro aqui que não é o meu caso. Mas de pessoas que nós conhecemos. Mas é isso, assim. Como que você também não vai querer estar nesse espaço, né? Claro que Parasita, eu acho que é isso. O filme não é fábula que você tem que ter uma moral da história no final para te ensinar alguma coisa. Ele não serve para isso, né? O que a gente vai fazer é tirar reflexões, a gente tá refletindo, né? Não tem uma moral de história, não, assim. E é isso, benção, né? Se deu certo, deu errado no final, se você vai fazer alguma coisa nesse sentido ou não, beleza. Mas, assim, o que os filmes estão falando é que existe, de fato, essa disputa. E essa disputa, ela vai para o campo do simbólico, sim, assim. E o quanto que isso mexe com a gente percebe isso todos os dias, né? Todos os dias. Rede social tá aí para mostrar isso. O quanto que a gente joga com o nosso simbólico. Sei lá, as pessoas viajam, tiram 1 milhão de fotos e postam uma por mês para dizer que tá viajando todo mês. E ok, é isso, né? Como é que vai fazer? É muito doido isso, mas ok. É isso, então. E como que você vai administrar isso para sua vida? Claro que você não vai chegar e, sei lá, cometer o crime da falsidade ideológica, necessariamente, né? Mas o quanto que você teve que, em algum momento, para se sentir aceito em determinado grupo, superfaturar quem você é. Dar uma aumentada em quem você é de fato. E aí, por que essa sociedade que a gente vive hoje tá cada vez mais pressionando a gente para fazer esse tipo de coisa? E que é o modus operandi, né? É o que é, vamos dizer, comum, né? Quem não entra nessa dinâmica fica em terceiro plano. Né? É o low profile. Low profile. Mari, já te agradeci sem ser nos microfones pela participação, mas quero reforçar aqui mais uma vez a atenção e o tempo reservado para esse bate-papo. A arte sempre reserva reflexões muito importantes e é muito bom compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Abre esse espaço aqui para caso você queira indicar algum conteúdo, alguma coisa, pode ficar à vontade. Amiga, muito obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz de fazer parte desse seu processo, né? Eu acho que isso é muito bonito, muito importante. Acho que você é uma mulher que tem muita coisa para falar, tem muitas ideias que são muito boas, se combinadas juntos também. Então, é isso. Estou aqui, se precisar de mais. Com certeza, vamos precisar de mais. Vamos conversar mais, adoro conversar com você. E é isso, sim, amiga. Na verdade, o que eu tenho de indicação não tem muito a ver com o contexto da luta de classe. Até tem, mas assim, qualquer filme do Kleber Mendonça, gente, se vocês nunca viram, por favor, vão assistir, tá bom? O Som ao Redor, tá? O Som ao Redor, por favor, assistam. Você gostou de Bacurau? Vai gostar do Som ao Redor, eu juro pra vocês.
Coreano, bom, se vocês gostaram desse drama coreano, cuidado, tem gatilhos, mas vou mesmo assim recomendar para vocês Old Boy, a versão coreana, por favor. Olha, que interessante! É um drama, você vai ficar arrasada, mas tem a ver com a fofoca, com a mentira, com os desentendimentos e com a pessoa em cárcere privado há mais de uma década. Tá, vou procurar ver. E tem um outro também, e aí, eu entrando na onda aqui das indicações, tem um outro também que é sul-coreano, e eu amo muito, gente, vocês não têm noção, que é A Criada, muito bom. Ai, A Criada é sensacional também. A Criada é tudo, é drama, mas não tem, e também não tem muito a ver com a luta de classes, mas é... Que isso, tem bastante. Ah, amiga, não tanto, o foco do filme não... É mais idade. O foco do filme é o plot twist do plot twist que vem com tudo. Muito bom. Vale muito a pena. Show, galera! E esse foi mais um programa do Casa 8. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter é @podcastcasa8, tudo junto. Compartilha, comenta, manda DM, fala com a gente o que você achou do programa e o que você pretende ver daqui pra frente também das nossas pautas, beleza? Valeu, galera! Tchau! Este podcast foi editado por Thiago Augusto.